Eu aceitei dinheiro pra ficar em silêncio, e hoje me arrependo disso todos os dias. Eu sempre fui o tipo de pessoa que acreditava que faria o certo quando fosse colocado à prova. Sabe aquela ideia de que, quando algo errado acontece na sua frente, você vai ter coragem de agir, de falar, de não se vender? Eu realmente acreditava nisso. Até o dia em que a situação deixou de ser teórica e virou real. Na época eu trabalhava em um lugar comum, nada muito grande, mas que tinha muita coisa acontecendo por trás do que parecia ser só rotina. Eu não era importante ali, não tinha cargo alto, não tomava decisões. Eu era só alguém que observava, que fazia o trabalho e ia embora. E talvez tenha sido exatamente por isso que eu acabei vendo mais do que deveria. Porque ninguém prestava atenção em mim o suficiente pra esconder as coisas direito. No começo, eram só detalhes estranhos, conversas interrompidas quando eu chegava, documentos sendo guardados rápido demais, mudanças de comportamento que não faziam sentido. Eu ignorava, dizia pra mim mesmo que não tinha contexto, que não era problema meu, que era melhor não se envolver. Só que chegou um ponto em que não dava mais pra fingir que eu não estava vendo nada. Foi em uma noite específica que tudo mudou. Eu estava finalizando meu turno quando acabei presenciando algo que não deixava margem pra dúvida. Não era mais impressão, não era mais interpretação errada. Era uma situação clara, objetiva, que não deveria estar acontecendo, algo que ultrapassava qualquer limite de normal dentro de um ambiente de trabalho. Eu fiquei parado por alguns segundos, tentando processar, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria sair dali e esquecer, fingir que nunca vi aquilo. Mas outra parte sabia que aquilo precisava ser dito, precisava ser levado pra alguém. Só que eu não tive tempo de decidir, porque eles perceberam que eu tinha visto. No dia seguinte, fui chamado pra conversar. Não foi algo agressivo, não teve ameaça direta, e talvez tenha sido exatamente isso que tornou tudo pior. Eles foram calmos, controlados, falaram comigo como se estivessem me ajudando, como se estivessem me protegendo de algo maior. Explicaram a situação do jeito deles, minimizaram o que aconteceu, disseram que aquilo poderia ser mal interpretado, que não valia a pena transformar aquilo em um problema maior. E então veio a proposta. Eles colocaram o dinheiro na mesa de forma quase casual, como se aquilo fosse só mais uma parte da conversa. Não era uma quantia absurda a ponto de parecer impossível, mas era suficiente pra resolver muita coisa na minha vida naquele momento. Contas atrasadas, preocupações constantes, aquela sensação de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando estabilidade. Tudo aquilo passou pela minha cabeça em segundos, e junto com o dinheiro veio a frase que até hoje não sai da minha mente. É melhor pra todo mundo assim. Naquele momento eu sabia que aquilo não era verdade. Eu sabia que todo mundo não incluía as pessoas que poderiam ser afetadas pelo que eu tinha visto, mas ao mesmo tempo eu comecei a justificar. Comecei a pensar que talvez não fosse tão grave quanto parecia, que talvez alguém já estivesse cuidando daquilo, que talvez não fosse minha responsabilidade carregar aquele peso. E foi nesse espaço entre saber o que era certo e tentar convencer a mim mesmo do contrário, que eu aceitei. Peguei o dinheiro, concordei em ficar em silêncio e saí daquela conversa tentando agir como se nada tivesse acontecido. Nos primeiros dias, eu consegui me enganar. Eu repetia pra mim mesmo que tinha feito o mais lógico nem o mais seguro, que eu precisava pensar em mim, que eu não podia resolver problemas que não eram meus. Mas essa sensação não durou muito, porque o problema não desapareceu. Pelo contrário, ele continuou existindo, crescendo, se espalhando, e aos poucos começaram a surgir consequências, situações que poderiam ter sido evitadas, pessoas sendo afetadas por algo que eu sabia exatamente onde tinha começado. E cada vez que eu via isso acontecendo, a sensação era a mesma. Eu tive a chance de impedir e escolhi não fazer nada. O dinheiro que parecia tão importante no começo foi perdendo o valor, foi sendo usado, acabou, sumiu como qualquer outra coisa material. Mas o que ficou foi a lembrança constante de que, naquele momento específico, eu tive uma escolha clara entre o certo e o fácil, e escolhi o fácil. E isso é o que realmente pesa. Não é o que aconteceu depois, não é nem o erro em si, é saber que eu vi, entendi, tive a oportunidade de agir e mesmo assim decidi ficar em silêncio. Você teria feito diferente ou também teria aceitado?